Irmãos, Boa noite. vamos dar início ao nosso culto. Amém. Vamos fazer uma oração a Deus pedindo para que abençoe esse culto dessa noite. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos mais uma vez diante de Ti, na Tua casa, para Te louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe esse culto nessa noite e coloca as palavras certas na minha boca para dirigir esse culto, Senhor. Abençoa esse culto e abençoa todos que vieram aqui. E os que não vieram também, abençoa os que na próxima oportunidade eles possam vir. Abençoa o pastor, Senhor, na pregação que ele vai fazer. Coloca as palavras certas na boca dele. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus agora com o hino 410, Felicidade no Serviço. No
Está aberto o vídeo. Vamos fazer agora a leitura bíblica. Isaías 61, de 1 a 8. Bem que eu queria de 1 a 11, pastor. E é muito bom essa leitura. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em libertação os algemados. A declarar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que me chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diante destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruirão de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar de afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do povo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. Amém. Irmão Marcos, dirija a Deus em oração. Se puder vir aqui. Oremos. Querido Deus Pai, nesta noite em Tua presença nos colocamos com os corações agradecidos. Amém. Muito obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado pela vida da irmã Sione, que não pôde vir pela manhã, mas agora está aqui conosco. O Senhor a cubra com toda a sua bondade, com a sua misericórdia, cubra também os outros irmãos que estão enfermos. E neste momento te damos graças em nome do Senhor Jesus por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Muitíssimo obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus também com mais um hino 164, revivificação. 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 Eu não gosto, minha língua está enrolada. É porque na linguagem nordeste é revivificação, mas na linguagem paulista é revivificação. Uma pequena diferença na pronúncia.
pastor vai dar uma visita. Apenas reforçar aos irmãos o culto de sexta-feira, culto da família, na casa da irmã Eva Dosch. Ela está passando por momentos muito difíceis, né? E problemas de família, principalmente com o filho dela. Então vamos, a Bíblia manda que devemos chorar com os que choram. Vamos sexta-feira lá, nós vamos colocar o endereço depois, a localização do grupo da igreja, mas aqueles irmãos que quiserem, nós vamos começar mais cedo o culto lá, para terminar muito tarde. Nós vamos começar às 19h10 por aí, vamos sair daqui umas 19 horas, 10 para 7, e para podermos então não deixarmos a irmã muito cansada e terminarmos também mais cedo. Mas gostaria que os irmãos fizessem um esforçozinho para estar lá. Ela está precisando muito desse a nossa aproximação, do nosso apoio, nosso incentivo moral e espiritual. Irmã Antônia. Irmão, sobre a nossa viagem para a Holanda, né, no próximo sábado, nós vamos alugar, não precisa, nós vamos alugar uma van, né? E eu vou ver os detalhes com a Ana Rita, valor, tudo, tá bom? Porque não temos carro disponível, né? Carro particular. Então iremos alugar essa van, tá bom? Vamos sair daqui mais ou menos 1 hora. Eu vou ver direitinho o horário também, com o motorista, né? Quer dizer, eu vou sair de lá, né? Porque eu estou lá. Mas as irmãs sairão daqui às 13 horas, tá? 14h30 está lá em Holanda. E o pessoal vai ter que confirmar. Sim. A senhora vai pôr no grupo. Já tenho colocado. Ah, já está no grupo. Já. Obrigada, irmão. Irmã Antônia, temos visitantes? A irmã Iraísa não me entregou. Temos um jovemzinho ali com o irmão Marcos. Boa noite a todos. Temos aqui, Adriano, né? Adriano. Ô Adriano, muito obrigada pela sua presença, viu? Um jovenzinho aqui conosco. Nós ficamos muito felizes por você estar aqui conosco, né? Juntamente com o pai, irmão Marcos? Avô, pessoal. Com o avô, muito obrigada também pela presença do avô aqui conosco e todos os demais irmãos. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Deus os abençoe. Está escrito, né? Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Temos um cântico aqui. O irmão Agenor está convidado a reger esse cântico. Muito além do sol.
De última Tem hora. a letra tradicional e eles fizeram uma outra versão. Muito além do sol. Eu convido o irmão Agenor a fazer uma participação especial aqui no nosso culto, louvando o nosso Deus com um hino. Irmãos, eu quero louvar a Deus com uma música que tem como título Grande Relógio. Aos mais antigos, os da minha idade, por aí, já vem da igreja há muito tempo, têm ouvido falar ou conheceram, pelo menos pelos discos, o Mateusiense e as Irmãs Falavinhas. Alguém já ouviu falar das Irmãs Falavinhas? Umas irmãs que cantaram duetos por muitos anos. E sempre o Mateusiense com elas cantando, louvando a Deus. E ele cantava esta música aqui que eu vou louvar a Deus nesse momento, O Grande Relógio. Jesus é o caminho, a verdade e a luz. Ninguém vai ao céu a não ser por Jesus. Ali só se encontra se formos comprados com sangue remidos de todos os pecados. Desperta que é hora, o Mestre já vem em caminho de Jerusalém. Desperta que é hora, o Mestre já vem.
terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Passamos a palavra agora para o pastor Joel, para a mensagem Quando a Esperança Parece Falhar. Nós, no próximo domingo, nós vamos, eu estava pensando em cantar com a Rita, mas eu gostaria de ensinar para a igreja o hino que é muito cantado nos Estados Unidos, é o segundo hino mais cantado depois do hino nacional, lá, Amazing Grace, Graça Maravilhosa. Então, no domingo que vem, nós vamos passar a letra para o irmão Reginaldo e nós vamos aprender. Alguns irmãos já devem ter ouvido algumas vezes a música, né? A Graça Eterna de Jesus. É uma letra maravilhosa, muito bonita, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos e que os irmãos aprendessem, aqueles que não conhecem, né? A graça eterna de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus agora. No livro de Jó, Velho Testamento, capítulo 19, de 6 a 10. Jó 19, de 6 a 10. Convidamos todos a ficarem em pé. Sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou-me a esperança, como a uma árvore, quando a esperança parece falhar. Vamos orar nesse instante, pedir ao nosso irmão Euclésio se dirigir a Deus em oração. Pai amado, orando na tua presença, Senhor, pedimos que o teu Santo Espírito venha esclarecer os nossos Deus, acabando de ouvir, e possamos seguir essa esperança do nosso Deus, no dia que tu plantaste no nosso coração. Amém.
Amém? Podeis assentar, irmãos. Nós conhecemos a história de Jó, a experiência que ele passou, e comparando com as nossas experiências e sofrimentos, não chega perto. Talvez em algum momento da sua vida você tenha enfrentado algumas provações difíceis, mas comparando com o que Jó enfrentou, nunca chega próximo, nunca chega perto. Chegou um momento no auge do seu sofrimento que ele olhava para todas as direções e não via uma saída. E ele chega a dizer nesse texto que Deus o havia abandonado. Irmãos, na nossa fraqueza humana, quando nós vivenciamos um momento de crise, de sofrimento, de provação, esse é o pensamento na nossa fraqueza humana, né, que passa pela nossa cabeça. Onde está Deus? Interiormente é isso que nós estamos querendo dizer para Ele. O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Por que não faz alguma coisa para me ajudar, para eu sair dessa situação difícil? Todos nós desejamos uma vida tranquila e sossegada. Quem não deseja, né? Sem atropelos, nem acidentes. Gostamos de andar sempre em estrada plana, sem vales, nem montanhas. Nós desejamos que as coisas aconteçam sempre dentro da normalidade, para que não tenhamos dores de cabeça, perturbações. Nós queremos um emprego seguro, salário alto, casa própria, eletrodomésticos e eletrônicos dos melhores, família saudável, sem doenças, aliás, um plano de saúde daqueles, né, que cubra tudo, com cobertura para toda a família. Mas, irmãos, quando nós não conseguimos nada disso, como é que nos comportamos quando as circunstâncias são adversas, quando o mundo parece desabar sobre a nossa cabeça? Aí, o diabo oportunista, acusador, ele aproveita para tentar nos jogar contra Deus, como ocorreu com Davi no Salmo 42, versículos 3 a 11. Olha o que ele declara aqui, no auge, né, da crise. As minhas lágrimas eram o alimento dele, servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente os inimigos dele e os inimigos de Deus: onde está o teu Deus? Ele não diz que lhe ama. Por que você está passando por esta crise, por este problema e esta enfermidade? Para a medicina é incurável. Onde está o seu Deus, que você fala tanto dele? Foi o que aconteceu, irmãos, com Davi. Ele reitera, dizendo: por ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem a mesma coisa: onde está o teu Deus? Irmãos, é nesse contexto de nuvens carregadas, de horizonte sombrio, de tsunami ameaçador, que os inimigos aparecem para dar o seu diagnóstico, como fez com Davi.
Salmo 41, versículo 5. Olha o que ele diz: os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando ele morrerá e perecerá o seu nome. Eles estavam torcendo pelo fracasso de Davi. Eles estavam torcendo pela morte de Davi. Irmãos, um homem tão poderoso e influente como Davi, mas ele estava cercado de inimigos. E esses inimigos que talvez tinham muitos ciúmes dele, pelo fato dele ser influente, rico, famoso, estavam torcendo pelo pior para a vida dele. No versículo 6 do capítulo 41, ele diz: se algum deles vem visitar-me, ao invés de trazer conforto ao meu coração, começa a falar bobagens, asneiras. No seu coração, eles acumulam a maldade, saindo para fora, e é só disso que eles falam. E como se não bastassem os inimigos, ele chega a declarar também no versículo 9, que até os amigos dele, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, que sentava à minha mesa, levantou contra mim o seu calcanhar. Você já passou por isso alguma vez? De ser traído, de ser ignorado, de ser mal compreendido por alguém da sua família, por alguém de fora, por algum colega de trabalho, por algum parente. Então, se isso acontecer com você, saiba que você não é a única pessoa a passar por isso. Os servos de Deus do passado enfrentaram situações difíceis que nós ainda não passamos. Irmãos, o nosso mestre também sofreu. Sem amigos. Hoje pela manhã nós celebramos a ceia e falamos sobre isso, né? Salmo 22, que é um salmo messiânico. Ele enfrentou os inimigos que o caluniaram. E ele, nesse Salmo 22, descreve as atitudes e comportamentos desses inimigos. No momento em que recebia sobre o seu corpo os nossos pecados e os pecados do mundo todo, sentiu-se sozinho e abandonado até mesmo do Pai. E ele chega a clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te distancias do meu auxílio e das palavras do meu clamor? E olha, se tratando dos inimigos de Cristo, também nos versículos 7, 8, 11 e 16 do capítulo 22 dos Salmos, ele fala: não te distancies de mim, pedindo ao Pai, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios, meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que Ele o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto, e não há quem me ajude, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Então, meus queridos irmãos, se o próprio Cristo enfrentou os piores sofrimentos nesta vida, quem somos nós para não passarmos ou queremos evitar que isso
aconteça conosco. É claro que não vamos cruzar os braços e ficarmos passivos diante dos problemas da vida. Não é isso que eu estou querendo dizer nesta noite. Mas quando essas crises vierem e nos acometerem, que nós não percamos o foco, não percamos a nossa fé, ela deve estar sempre focada na pessoa de Cristo, aquele que enfrentou grandes sofrimentos. Irmãos, a nossa esperança vem de cima. Por isso que o descrente, ele não suporta muitas vezes a força do sofrimento e se desespera. O crente sofre, às vezes, como sofre qualquer pessoa, mas há algo nele que o diferencia dos demais homens. Davi chegou ao fundo do poço. Ele chega a dizer isso, mas não foi destruído. Jó chegou no fundo do poço, mas não foi destruído. E Davi confessa no Salmo 116, versículos 3 e 4. Olha a que ponto ele chegou. Os laços da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. O que ele fez? Pensou no suicídio? Não. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Mas não era o corpo dele que estava passando pelo sofrimento. É que o sofrimento externo, irmãos, pode afetar a nossa alma. Nós podemos perder através do sofrimento o prazer de orar, o prazer de louvar, o prazer de estar na igreja, o prazer de servir a Deus, o prazer de cantar, o prazer de ler a palavra de Deus. Por isso que no nosso sofrimento, ao invés de nós ficarmos remoendo e olhando para nós mesmos, vamos fazer como Davi, invocar. E invocar, irmãos, é muito mais. O verbo invocar é muito mais do que pedir. É quando alguém está em desespero, em angústia, e ele então, nas poucas forças que lhe resta, ele invoca, como se estivesse lá no fundo do poço, e olhando para cima, e gritando por socorro, e pedindo que alguém escute o seu clamor e venha ao seu encontro. Por isso que ele fala: ó Senhor, livra a minha alma. Porque muitas vezes, no sofrimento, nós podemos permitir, irmãos, que a nossa paz interior seja afetada, a nossa alegria espiritual seja prejudicada. Nós perdemos o prazer de orar, perdemos o prazer de vir à igreja, perdemos o prazer de ler a Bíblia, nós ficamos prostrados, nós ficamos entregues àqueles problemas. Nós temos que aprender, irmãos, a reagir como reagiram estes homens de Deus. Jó recuperou-se, saiu daquele vale de lágrimas em que ele se encontrava. Davi, a mesma coisa. Outros servos de Deus nos dão este exemplo de superarem as crises, os problemas, as dores e os sofrimentos. Nunca devemos nos esquecer de olharmos para cima. Elevemos os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando a esperança parece falhar, é importante lembrar que a esperança bíblica, ela é uma âncora para o crente, onde ele se segura, onde ele se prende. A esperança não é uma expectativa incerta.
ou um tomara que aconteça, mas é uma convicção robusta, inabalável, baseada no caráter infalível de Deus e nas suas promessas. A esperança em Deus é uma virtude que todo crente deve cultivar em sua vida, especialmente, irmãos, em tempos de desespero. A esperança nos leva a confiar em Deus, tanto no presente, no agora, como no amanhã, como no futuro. A esperança, ela é mencionada reiteradas vezes, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, e ela se torna um atributo cristão em que o crente se apoia e se respalda para vencer as crises que tantas vezes surgem em sua vida, em suas vidas. E o velho Paulo, o apóstolo Paulo, cansado, já na idade avançada, com a idade avançada, e envelhecido, e ele fala que essa velhice e esse cansaço estava ocorrendo por fora, através dos sofrimentos constantes, quase que sem lhe dar tréguas. Ele podia dizer o seguinte, Romanos capítulo 8, versículos 3 a 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quem é que já fez isso alguma vez? E se gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela tem um lado positivo, ela produz a paciência, quando nós temos esse entendimento. Senão, ela não vai produzir paciência, vai produzir desespero. Mas a paciência, por sua vez, ela produz na vida do crente a experiência. Nós passamos a ajudar, através do nosso sofrimento, outros que estão sofrendo. E a esperança, a experiência, ela produz esperança na vida do crente. Na medida em que nós vamos vivendo, nós vamos então adquirindo forças para suportarmos as lutas, as dores e os sofrimentos nesta vida. E ele chega a dizer, no capítulo 8 de Romanos, que a esperança, ela não traz confusão. Não vamos ficar no meio da escada, pensando, eu subo ou desço, eu fico aqui parado ou eu continuo. Não, nós vamos ter de Deus essa certeza, essa convicção. Ele vai nos capacitar para continuarmos a nossa jornada, a nossa caminhada. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, ninguém gosta de sofrer, mas o sofrimento tem um lado benéfico para a nossa vida. Ele faz com que nós amadureçamos e a nossa visão de Deus, a nossa visão do céu, ela passa a se ampliar, ela passa a aumentar o foco, né? Passa a crescer. Na medida em que nós sofremos, nossa visão de Deus, nossa visão do céu, ela passa a crescer, a aumentar. Por que Paulo, os apóstolos e principalmente Paulo, ele preocupava tanto em doutrinar os crentes a respeito da volta de Cristo? E um dos motivos foi que
nos dias de Paulo, nos dias dos apóstolos, apareceram muitos falsos pregadores, não só dizendo que Cristo voltaria naqueles dias, como eles incentivavam os crentes a se demitirem dos seus empregos. Cristo vai voltar amanhã, para que trabalhar? Cruze os braços, numa atitude de passividade, esperar a volta de Cristo, sem ação, sem visão, sem consagração. Nós podemos recordar, irmãos, as profecias escatológicas a respeito da volta de Cristo. Não podemos nos esquecer dessas profecias. Cada acontecimento é como o ponteiro do relógio que vai nos aproximando da meia-noite do dia em que o Senhor autorizará os anjos a tocarem as suas trombetas para arrebatar a sua igreja, para arrebatar os seus filhos. Portanto, não esperemos que os dias antecedentes à volta de Cristo sejam dias bons, porque a palavra de Deus nos mostra que quanto mais se aproxima esse tempo, mais sofrimentos nós haveremos de passar. Crises de todas as naturezas e de todos os níveis: política, social, moral, ética, ambiental e espiritual. Leia, por favor, Oséias, capítulo 4, versículo 3. Depois Isaías 10, de 1 a 3. Oséias 4, 3. 3. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Irmãos, não devemos nos assustar com o deflagrar de guerras, com o aumento da iniquidade, da maldade, da violência. Não, isso não deve nos assustar e nem nos surpreendermos com isso, porque a palavra de Deus está nos advertindo, nos preparando que esses dias que antecederão a volta de Cristo serão dias tenebrosos. Isaías 10, de 1 a 3. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós, outros, no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Olha, irmãos, leia o verso 19 também. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino as poderá contar. Então, irmão, crises em todos os segmentos, tanto da natureza quanto socialmente falando, politicamente falando. Nós estamos vivenciando isso em nosso país, irmãos. As autoridades que deveriam dar exemplo para a sociedade, para a população, eles estão se envolvendo, irmãos, em situações desonestas, de barganhas e de trocas e de vendas, e enfim. Eles deveriam ser isentos disso, dar exemplo, mas a palavra de Deus está se cumprindo. O pronome de tratamento Vossa Excelência é usado apenas como cumprimento de uma regra parlamentar, mas nem sempre as câmeras e os microfones divulgam a baixaria através de palavrões e agressões físicas e morais que acontecem nos bastidores parlamentares.
candidatos às legislaturas estaduais e federais, desprovidos de experiência e vocação, que fazem piadas como meios de propagandas. As pessoas passam a desacreditar das autoridades da justiça por causa dos maus exemplos que eles dão. No campo social também, irmãos, famílias desequilibradas e desestruturadas vão surgindo ou nascendo gerações que, por sua vez, se comportarão iguais ou piores que os seus pais. No campo moral, alguém disse que a moral está em baixa. Eu diria que a moral está em vias de extinção. A falta de ética, a conduta humana. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 e 10, 23. Leia, por favor. 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhum. Isso é ética? É. E é o que está faltando em muitas autoridades hoje. 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Ele repete, mesma coisa. Todas que são lícitas, mas não me compete. Eu tenho que peneirar, irmãos. Passar pelo crivo da ética. Aquilo que me convém, que não vai comprometer a minha moral, nem o meu temor a Deus. Custe o que custar, aconteça o que acontecer. Meus queridos irmãos, e finalizando, 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, agora no campo espiritual, no âmbito da decadência espiritual, falando de igrejas, de pastores, de movimentos religiosos nos nossos dias. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Olha aí, irmãos. Nós precisamos pagar o preço que for preciso. Mesmo que nesse contexto e nesses dias, nós passamos a ser minoria. Mas não tem problema, porque no conceito da escatologia, da teologia bíblica, maioria sou eu e Deus. Não importa o que a maioria humana, socialmente falando, está fazendo. Se eu sou minoria e não me solidarizo e não me misturo com isso, talvez você está achado de contra, né? Você é um contra, você não aceita, você não abraça, você não concorda, você não aprova. Não tem problema. Eu tenho que zelar pela minha consciência, eu tenho que zelar o meu temor de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Nos últimos dias, os dias que nós estamos vivendo agora, são dias trabalhosos. É importante que nós tenhamos ou apresentemos um bom testemunho para com os de fora, para que não venhamos, como Paulo fala no capítulo 3 de 1 Timóteo, para que não venhamos a cair no opróbrio e no laço
do diabo, no laço de Satanás. Irmãos, vamos pagar o preço que for preciso. Vamos pedir a Deus que nos socorra, que nos ajude, que nos sustente, porque nós vamos ser insinuados e até nós vamos ser procurados para aderirmos a isso. Para nos juntarmos a essa multidão, nós vamos ser ridicularizados, vamos ser colocados de lado, mas não tem problema. O que nós temos que zelar da nossa consciência, do nosso temor de Deus, da nossa vida, no andar com Deus neste mundo, mesmo que sejamos minoria. Essa decadência espiritual, ela tende a crescer, até que chegue o momento em que o Senhor Jesus aparecerá nas nuvens para arrebatar a sua igreja. E nós queremos ouvir dos lábios dele essa declaração: bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino 405, gozo e paz. Quando a esperança parece falhar, as promessas de Deus não falham. A esperança humana, ela é limitada e condicionada às circunstâncias, mas a esperança evangélica não depende de circunstâncias humanas, depende das promessas de Deus.
orar, encerrando o culto desta noite, agradecendo a Deus por esse tempo que passamos na sua presença e comunhão com os nossos irmãos. Pedir à irmã Cleusa, vem aqui, irmã Cleusa, por favor, para nos despedir com uma palavra de oração. Soberano Deus, Pai, Filho e Espírito Santo do Senhor, nós somos agradecidos, Pai, por o Senhor nos trazer para ouvir a Tua palavra, Amém. Descanso, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por cada dia, quando amanhece, o Senhor nos sustenta, nos levanta, nos dá paz, alegria. O Senhor derrama bênção sobre bênção, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, Senhor, que está escrito na Tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Que a semana, Senhor, seja abençoada, guardada e protegida. Amém. E nos dá uma noite, nos leva em paz para os nossos lares, sobre a Tua proteção. Amém. É no nome santo, poderoso do Senhor Jesus, que reina para todos sempre. Amém. Amém. Vamos ficar sem a divisa hoje, porque não tem problema, acontece. Dá para lembrar? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.